Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do TAG, o treinamento em armazenagem de grãos online. E nessa aula de hoje nós vamos então continuar o nosso assunto aí sobre dimensionamento de sistemas de termometria, né? Viemos aí falando nas aulas anteriores sobre a IN29, na aula anterior falamos aí sobre a parte de silos e nessa aula nós vamos falar então um pouquinho sobre algumas particularidades aí que a gente observa na hora de dimensionar ou projetar um sistema de termometria então para um armazém graneleiro, né? O que a gente leva em conta, de onde que a gente parte, o que a gente busca como referência para fazer, né? Então, o projeto, né, de sistema de termometria dentro de um armazém graneleiro, ele já oferece um pouco mais de flexibilidade, né, comparado ao silo, né? O silo, então, na grande maioria dos casos, o fabricante já especifica, então, o local exato, né, onde deve ser instalado o cabo e a gente fica por ali, né? Em alguns casos não acontece, né, conforme a gente falou na aula anterior, né? Mas já quando a gente fala de um armazém, aí sim, aí todo o projeto, o layout, a forma como você vai fazer a distribuição dos cabos, o posicionamento desses cabos dentro do armazém, tudo isso é responsabilidade do fornecedor do sistema de termometria. Então aí a engenharia toda é responsável, fica a cargo então de quem vai fornecer o sistema de termometria, né? Então algumas coisas quando a gente vai falar aí de projeto de um sistema de termometria num armazém, a gente precisa levar em conta, né, para a gente pelo menos ter um começo de onde partir, né, de onde começar a fazer o dimensionamento. Se você quiser acompanhar no seu e-book, inclusive aí, né, nas páginas 145, 46, na página 147, inclusive a figura 80, tem ali um desenho, uma vista em corte de um começo, vamos dizer assim, de um armazém, onde tem várias cotas ali e algumas coisas que, inclusive, que a gente já tratou lá na aula, na primeira aula, onde nós falamos sobre a IN29, né? Se você olhar ali na página 147, a cota D, né, que fala ali do raio de abrangência, né, dos cabos da termometria, né? Então nós falamos isso já na primeira aula sobre dimensionamento, né? Mas algumas coisas aí nós vamos falar então hoje sobre o projeto de sistema de termometria em armazém. Lembrando, é muito importante que você leia esse material, leia o e-book ali, tem muita coisa escrita ali, bacana para você ler, prestar atenção nesse assunto, né? Dá uma lida ali, a gente explica todas essas cotas que tem ali na figura 80, coloca ali algumas regrinhas interessantes aí para te ajudar, né? De repente você trabalha aí numa empresa que fabrica sistema de termometria e com certeza isso aí vai contribuir, né, para te ajudar, te auxiliar, então aí quando você tiver que fazer um dimensionamento de um sistema de termometria para um armazém graneleiro. Mas vamos lá, né? Vamos pegar o nosso canetão, vamos desenhar um pouco, né? Vamos rabiscar um pouco, que a gente também tem alguma coisa bacana para aprender aí sobre os armazéns, né? Então vamos supor o seguinte, vamos dizer lá, né, que a gente tem então o nosso armazém aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Vai ficar meio torto aqui, mas enfim, né? Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho esse armazém aqui com 45 metros de largura, né? Eu vou pegar essa referência aqui, tenho 45 metros de largura nesse meu armazém aqui, né? Vamos fazer assim aqui, né? Quantos cabos de termometria eu coloco nesse armazém, né? A primeira informação que eu tenho por arco, né? Porque a gente faz a distribuição de cabos por arco, né? Então, quantos cabos eu coloco aqui no primeiro arco desse armazém, sabendo que eu tenho então essa largura de 45 metros. Ao longo aí dos anos que eu vim trabalhando nessa área aí de sistema de termometria, a gente pega alguns macetes e cria algumas coisas aí que às vezes podem ser bastante úteis, né? Então, falando de normativa, falando para a gente atender a normativa, pelo menos um ponto sensor a cada 150 metros cúbicos de capacidade estática de armazenagem, tarará, tudo isso, né? Eu utilizo muito a seguinte regra. Eu pego, por exemplo, para dizer quantos cabos de termometria eu vou colocar nesse armazém aqui, tá?
por exemplo, com 45 metros de largura, eu faço o seguinte cálculo, eu divido a largura do armazém por 10. Então, 45 dividido por 10 dá 4,5. Né? Então, o que eu faço agora? Como é que eu vou dizer? Mas deu 4,5. O que eu faço com esse número? Vai ser o número de cabos que eu vou colocar por arco nesse armazém. Mas deu 4,5. Como é que eu arredondo agora? Aí eu observo outra coisa, né? A gente tem a distância entre arcos aqui, os pilares laterais do armazém, né? Na estrutura lá fora, né? Lá a parte civil, né? Essa distância aqui, né? Geralmente ela é 5 metros ou, né? Em outros casos, 6 metros. Geralmente isso é meio padrão, né? Você vai encontrar geralmente uma ou outra situação, ou é 5 ou é 6 metros, algumas vezes é 5,5, né? Mas a grande maioria dos casos é 5 ou 6 metros. Então o que eu faço? O que o Marcos aí, quando vai dimensionar um sistema de termometria para um armazém, costuma fazer? Qual é a analogia? Eu pego a largura do armazém, então, nesse caso aqui 45 metros, divido por 10, tá? É uma referência. 45 dividido por 10 deu 4,5. Tá, e agora eu arredondo para cima ou para baixo, né, esse número? Quando eu tenho uma distância de 5 metros entre arcos, eu arredondo para baixo. Então, 4,5 dividido por 10, 45 dividido por 10, 4,5. Tenho 5 metros entre arco, arredondo para baixo, 4 metros. 4 pêndulos por arco nesse armazém. Vou colocar 4 e 4. Se eu tiver uma distância de 6 metros entre arcos, eu arredondo para cima. 45 dividido por 10, 4,5, arredonda para cima, 5. Se eu tiver então a distância entre arcos de 6 metros, eu colocaria então 5 cabos nesse armazém. Por que isso? Porque se eu tiver, vamos dizer que eu tenho um armazém de 120 metros de comprimento, vou pegar um exemplo aqui. Se eu tiver uma distância entre arcos de 5 metros, muito provavelmente a minha distância, a minha quantidade de arcos, provavelmente não. Se eu tiver uma distância de 5 metros, eu vou ter mais arcos nesse armazém do que se eu tiver uma distância de 6 metros. Se eu tiver 6 metros entre arcos, vamos pegar, fazer a conta aqui, um armazém de 120 metros de comprimento. 120 dividido por 5, eu vou ter 24 vãos aqui, 23 arcos, então livres, né? Se eu tiver 120 dividido por 6, eu vou ter 20 vãos ou 19 arcos. Então, quando eu tenho distância de 6 metros entre arcos, eu tenho menos arcos para colocar pêndulo. Então eu tenho que colocar mais pêndulos por arco, né? Confere essa informação? Se eu tenho mais arcos, eu posso colocar menos cabos por arcos. Se eu tenho menos arcos, mais cabos por arco, né? Para quê? Para que seja possível eu atingir esse meu número mínimo, então, né, de sensores que eu preciso ter aqui, né, para atender a normativa, né, de pelo menos um ponto a cada 150 metros cúbicos de grão. Então essa é uma referência que eu costumo utilizar bastante. Pego a largura do armazém, divido por 10. E se for 5 metros entre arcos, arredonda para baixo. Se for 6 metros entre arcos, arredonda para cima. Isso aí é uma informação que está aí no seu e-book, tá? É importante que você leia lá, tá bom? Então a gente tem esse tema lá. Agora, como é que eu faço essa distribuição? Como é que eu faço essa alocação desses cabos dentro do armazém? Como é que eu distribuo isso para isso ficar de uma maneira ok, ficar uma distribuição legal, que vai me dar aí uma boa abrangência, que o sistema de termometria vai ficar bom, né? Vamos dizer assim, vou ter um bom monitoramento, o sistema de termometria vai ter uma boa condição de monitoramento, né? Vamos dizer, eu tenho um armazém aqui, né? A primeira regra que eu costumo observar sempre é aquela regra que nós falamos lá na primeira aula sobre a N29, do raio de abrangência dos cabos, né, de 3,5 metros. Então vamos considerar aqui os arcos do armazém, né? Vamos colocar aqui
Então o meu primeiro cabo, eu sempre vou posicionar ele aqui, obedecendo os 3,5 metros, tá? Então vamos supor que eu vou usar aqui uma distribuição de 4 e 4 cabos. Aqui no centro, então eu vou ter, né, a passarela, tá? Então vamos dizer aqui, eu vou ter 2 cabos de cada lado. Confere nesse armazém. Então eu vou ter mais um cabo aqui, provavelmente, né? E vou ter mais um cabo aqui mais próximo da passarela. E vou ter mais um outro cabo aqui. Ficou meio deslocado aqui, mas enfim. Eu comecei então nesse meu primeiro lado aqui, a 3,5 metros da parede, e fui fazendo essa distribuição aqui, né? Tentando deixar eles aí, buscando tentar aí, claro, isso nem sempre vai ser possível, né? Mas tentar aí manter que eles fiquem próximos, né? Essa questão da abrangência. No outro arco, eu vou pegar essa distância de 3,5 metros e considerar aqui. Então eu vou ter uma situação de cabos um pouquinho diferente, né? O meu próximo cabo vai estar aqui, que vai estar mais próximo da passarela. E aqui. O que acontece aqui? Eu tô com, ó, eu tenho uma linha de cabo, eu tenho outra linha, outra linha, outra linha. Aqui eu tenho mais uma linha, mais uma e mais uma, né? Eu coloquei os cabos, né, são 4 cabos. Eu estou colocando de forma que eu consigo enxergar 8 cabos lá no meu armazém. Eu não estou colocando eles alinhados um sobre o outro. Eu estou colocando eles intercalados, né? Eu não estou colocando eles na mesma linha. Por que isso? Se eu coloco todos na mesma linha, eu não vou conseguir ter uma cobertura muito abrangente. Então eu faço, coloco dessa forma intercalada, tipo aqui, sabe? Fazendo isso aqui, para que eu consiga ter uma abrangência, uma cobertura maior, né? Então se eu colocar todos eles na mesma linha, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, e colocar aqui, eu ia ter muito mais espaço vazio aqui no meio, ó. Entendeu? Então o meu espaço vazio aqui seria muito maior, tá? Dessa forma aqui eu diminuo esses espaços vazios aqui, ó, tá? Então eu consigo ter uma forma, uma cobertura maior quando eu faço dessa forma, intercalado. Eu diminuo esses espaços. Aqui eu vou ter espaços bem maiores, tá? Então por isso que eu evito colocar todos os cabos alinhados, né? Eu prefiro colocar eles intercalados, tá? Você consegue ter uma cobertura melhor, tá? Para o teu projeto. Agora a gente tem que prestar atenção também em outras coisas que no silo geralmente a gente não tem essa flexibilidade, mas que no armazém a gente pode fazer com mais facilidade, tá? Vamos analisar aqui, vamos colocar um armazém aqui, né? Vamos colocar um armazém, uma vista em corte, né? Um armazém, tá? E o grão lá dentro, né? O que acontece? A gente já viu nas aulas anteriores sobre a questão da concentração de impureza, né? Quando a gente está carregando o silo, ou o armazém, né? Ou o silo. Então tá a TC lá em cima, tá largando o grão aqui. Então nessa área central, o que a gente vai ter? Uma concentração de impureza fina, né? Onde geralmente aqui o ar de aeração é muito crítico. Aqui você tem muito pouco ar, praticamente você não tem aeração nesse ponto, nessa área central, né? A aeração, aqui vamos falar agora de impureza, tá? Depois a gente emenda outro assunto. Então, mas esse aqui é um ponto que te dificulta muito a questão da aeração. Nas laterais você tem impureza e no fundo aqui também, né? Então aqui nas laterais e no fundo você vai ter o que aqui? Você tem impureza grossa, tá? No meio você tem concentração de impureza fina,
Nas laterais e no fundo você tem impureza grossa. Por cima aqui você vai ter um pouquinho também de impureza grossa. Isso você vai ver, você vai lá olhar no armazém, você vai ver isso. Então o que acontece? Quando eu vou fazer o dimensionamento da termometria, é interessante eu estar antenado a isso aqui. Então esse aqui é um ponto muito crítico. Então é importante que eu tenha cabo de termometria próximo aqui. Porque a minha aeração aqui vai ser muito deficiente. Então é importante eu estar monitorando o que está acontecendo com a massa de grãos nesse ponto aqui, tá? É um ponto crítico. Mesma coisa aqui do lado, tá? Eu tenho concentração de impureza aqui, tá? O fluxo de ar de aeração aqui vai ser comprometido por causa dessa presença de impureza grossa aqui também. Então é importante que eu tenha esse monitoramento aqui, tá? Então essa ideia de colocar o cabo pêndulo aqui a 3,5 metros da parede, é muito importante você observar isso por causa dessa questão da impureza. Colocar o cabo aqui a 2 metros do centro do armazém, por exemplo, aí você acaba desviando aqui, se tiver um espalhador de grãos, você desvia ele, muito provavelmente. É importante isso também, por quê? Porque aqui está a tua maior concentração de volume, tem concentração de impureza fina e você tem deficiência de aeração e é necessário você fazer um monitoramento bem consistente da termometria ali, tá? Da temperatura. Nas regiões mais intermediárias aqui, obviamente você tem que ter monitoramento também, né? Mas não são pontos já tão críticos quanto as laterais e o centro. Então, sempre que você vai fazer o dimensionamento, é interessante você levar isso aqui em conta, tá? Outra coisa, agora além da impureza, falando de ar de aeração, né? Você tem o ventilador lá fazendo a aeração. Talvez tenha até dos dois lados, né? Depende do tamanho do armazém, você tem isso. Você tem então o sistema de aeração para fazer o ar, para fazer a ventilação, fazer a aeração. Só que uma coisa você precisa levar em conta: o ar de aeração ele sempre vai procurar o caminho mais fácil para abandonar essa massa de grãos. Então o que acontece? Você vai ter provavelmente o ar fazendo isso aqui, ó. O ar vai vir aqui e vai sair da massa de grãos assim, tá? Então aqui, né, você vai ter o ar fazendo isso aqui, o ar vindo aqui, tá? Aqui, ó, é uma região onde você vai ter muito pouco ar de aeração, tá? Isso aqui você pode ver lá no relatório do teu sistema de termometria. Você sempre vai ter temperaturas mais altas nessa região aqui. Na grande maioria dos casos, aqui, ó, esse ponto aqui é o mais crítico. Onde você vai ter menos ar, onde você tem menos fluxo de aeração, onde você tem mais aquecimento. Então também são questões para você ficar esperto aí na hora de dimensionar o sistema de termometria. Você tem que ter monitoramento, principalmente onde você tem mais probabilidade de você ter problemas, né? Então, essa área central do silo, né, onde você tem um fluxo baixíssimo de ar, de aeração, onde você tem concentração de impureza, mesma coisa nas áreas laterais, né? O fundo do armazém você sempre vai ter impureza grossa, então aqui não tem muito que você mexer com a termometria aqui, mas na região central e nas laterais do armazém é muito importante você ficar atento. Então são algumas regrinhas aí que para quem está na área de projeto, que está dimensionando sistemas de termometria, é muito importante você ficar ligado nisso, ok? Então o primeiro parâmetro, como nós falamos lá, pega a largura do armazém, divide por 10 e faz aquele arredondamento de acordo com a distância que você tem entre arcos, né? Ali você já começa a ter vamos dizer assim, uma referência. Vou colocar tantos cabos de termometria nesse armazém. A partir do momento que você tem essa quantidade de cabos, eu vou ter 50 pêndulos, 50 cabos de termometria no armazém. Aí você faz a tua média de sensores que você vai ter por arco. Você fez o cálculo, para atender a normativa você precisa 500 sensores e você tem 10 arcos, né? Vamos lá, precisa 500 sensores e tem 10 arcos, então 500 dividido por 10, você vai ter que ter uma média de 50 sensores por arco. Aí você, obviamente, vai então com a tua quantidade de cabos que você tem, fazer uma média ali, uma divisão, né, de sensores
para você chegar a uma quantidade X de sensores em cada pêndulo para você atender essa normativa, né? Então, a partir do momento que você tem a quantidade de cabos e o número X de sensores que você precisa, completar o dimensionamento fica bem tranquilo, né? Então, quando você pensar em dimensionar um sistema de termometria para um armazém, basicamente a coisa fica meio por aí. O importante é você ter algumas regrinhas, aí, alguns parâmetros para você saber de onde partir, né? De onde começar. Eu considero essa regra aí de você pegar a largura, né? A largura do armazém. No caso aqui a gente falou dos 45, mas vamos dizer que esse aqui agora nós fizemos um diferente, que vamos dizer que agora é 50 metros, né? Você pegar a largura e dividir por 10 e fazer o arredondamento, eu considero aí um parâmetro bem interessante para você começar a fazer um dimensionamento, para você começar a montar esse esqueleto aí, o layout aí dos cabos de termometria dentro de um armazém. E com certeza, se você observar aí, né, essas regras aí, você buscar desenvolver, fazer um dimensionamento aí que você venha ter uma boa cobertura, você venha observar essa questão da impureza, o fluxo de ar, onde que é mais crítico, e você colocar monitoramento ali, teu sistema de termometria vai com certeza ter uma eficiência bem interessante, e você vai oferecer aí um bom nível de segurança para a massa de grãos. Ok, pessoal? Fechando então aí esse nosso assunto aí sobre projeto, sobre dimensionamento de sistemas de termometria, né, em silos e armazéns. Dá uma olhada lá no e-book, lê com calma. Eu deixei esse assunto bastante esmiuçado, mastigadinho, assim, vamos dizer, né? Tudo que a gente desenhou aqui tá ali, tá escrito lá. Volta lá, dá uma lida, tanto de silos quanto de armazéns, né? É um assunto bem interessante, bem bacana para a gente trabalhar, né? Mas por hoje, vamos dizer assim, nesse assunto, fechamos aqui então essa parte de projeto e dimensionamento. Espero que isso aí tenha te agregado, que tenha te ajudado aí, de repente você que está na área de projeto, ou você que trabalha aí no dia a dia de uma unidade de armazenagem, às vezes está vendo o negócio ali, mas não sabe exatamente por que foi feito assim, por que foi dimensionado dessa forma, por que foi montado de tal forma. Então é interessante você também ter esse conhecimento, até para você saber e ter uma noção do porquê que o sistema de termometria é assim, ou de repente você está pensando em fazer um investimento, em colocar um sistema em uma unidade, de um armazém, um silo que você tem, e você já possa ter um parâmetro. Não, eu quero que seja uma coisa assim, eu quero que seja pensado dessa forma, né, porque eu vi uma lógica nisso, né, eu vi um sentido nessa maneira de fazer e de projetar. Então, espero que esse assunto tenha aí agregado, né, o conhecimento, né, e que isso possa contribuir de uma forma bem positiva no seu dia a dia, aí, no seu trabalho, na sua atividade, seja você um projetista de sistema de termometria, seja você um operador de uma unidade de armazenagem, ou até mesmo alguém aí que trabalha numa empresa de engenharia de silos, ou de uma civil, ou uma construtora. Ok, pessoal? Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!